Galera, começando aqui mais um Pega Visão, no seu Clique Esportivo. Eu sou Pedro Pereira. Aliás, o primeiro Pega Visão de 2024, né? Para quem não conhece ainda, seja bem-vindo. Esse aqui é um quadro onde a gente traz números sobre jogos que não ocorreram e também, às vezes, números sobre outras situações também envolvendo o futebol. E agora em 2024, né? A gente já começou a Copa São Paulo aqui no território brasileiro. Na Europa, os campeonatos continuam normalmente, obviamente, no resto do mundo também. Mas aqui no Brasil, o futebol ele sempre começa com a Copa São Paulo, né? E agora, já no fim de semana, agora do dia 7, do dia 6 do dia 7, a gente já começa também o futebol profissional, né? Com um torneio que é super legal, uma competição que é a Copa do Nordeste, e que tem ali a fase pré. E hoje a gente vai se dedicar aqui um pouquinho à pré-Copa do Nordeste, beleza? Depois eu vou até mostrar uma matéria bem legal que está no site do Clique Esportivo, vou deixar o link aqui embaixo também. Mas a gente vai passar um pouquinho pelo histórico dos confrontos que ocorrerão, tá? A gente ainda não tem o primeiro jogo da temporada, né? Então não dá para falar muito sobre números das equipes na temporada, como normalmente a gente faz. Mas vamos trazer aqui o histórico dos confrontos. São confrontos, assim, sem uma lista grande de jogos, já que são equipes de estados diferentes, equipes que normalmente não se encontram também em competições nacionais, mas em alguns aqui dá para a gente tirar algumas curiosidades. Serão 4 jogos no sábado e 4 jogos no domingo, tá? No sábado a gente tem Confiança e Retrô, Ferroviário, Asa de Arapiraca, ABC e Souza, CSA e Iguatu. E no domingo, Juazeirense, Motoclube, Sampaio Corrêa, Potiguar, Altos de Santa Cruz, Botafogo e Jacuipense. Indo na nossa listinha aqui, Confiança e Retrô se enfrentarão pela primeira vez, tá? A gente não tem um histórico de confrontos. Então a gente vai começar aqui com Ferroviário e Asa de Arapiraca, um confronto que já ocorreu 2 vezes. A primeira vez no ano passado, justamente nessa fase pré da Copa do Nordeste. As equipes empataram em 1-1. E aí o Ferroviário conseguiu a classificação nos pênaltis. E lá em 79, no Brasileirão de 79, os times também se enfrentaram. E o Ferroviário levou a melhor, venceu fora de casa, ganhou por 2-0. Então a gente tem aí um empate com a vitória do Ferroviário nos pênaltis e também uma vitória do Ferroviário. O Asa de Arapiraca, portanto, nunca venceu na história desse confronto, beleza? Passar aqui agora para ABC e Souza, beleza? Um outro jogo que acontece também no sábado. Os times que já se enfrentaram 6 vezes. E a curiosidade aqui é que a gente sempre teve vitória do mandante, tá? Nunca teve empate, nunca teve vitória do visitante. O mandante sempre venceu. ABC venceu 3 vezes, o Souza venceu 3 vezes. E uma outra curiosidade: desses 6 jogos, apenas uma vez o visitante marcou gol. Foi justamente no último confronto pela fase classificatória da Copa do Nordeste 2022. O ABC venceu por 2-1, o Souza conseguiu marcar um gol. Foi a única vez que um mandante marcou gols nesse confronto aí entre ABC e Souza. Beleza? Temos ainda no sábado CSA e Iguatu, que é um confronto inédito, aliás, do Iguatu, dessas equipes que disputaram a fase pré. A única que nunca participou da fase pré da competição, tá? Então, é um confronto inédito. Nunca se enfrentaram em nenhuma outra competição também. Juazeirense e Motoclube. Juazeirense e Motoclube já se enfrentaram 2 vezes, as duas pela Série D de 2016. E aqui também só tivemos vitórias do mandante. Juazeirense venceu por 1-0, Motoclube venceu por 3-1. Ambos dentro de suas casas, beleza? Sampaio Corrêa e Potiguar é um confronto que já teve também 2 jogos e assim como os 2 últimos que a gente viu aqui, né? A gente também só teve vitória de mandante, nunca teve empate, nunca teve vitória de visitante. Sampaio Corrêa venceu por 5-0 e o Potiguar venceu por 2-1. Esses 2 jogos ocorreram na Série C de 96, beleza? Vamos agora para Altos de Santa Cruz. O Santa Cruz, sem dúvida nenhuma, para mim, o maior time dessa competição. Não quero dizer que seja o melhor, já que a fase do Santa Cruz é tenebrosa, mas em termos de história, é um time gigantesco, né? O Santa Cruz, uma torcida apaixonada. E, curiosamente, nesse confronto aí diante do Altos, o Santa Cruz não tem um histórico positivo, não. Muito pelo contrário. 3 jogos até aqui e o Altos venceu todos. Todos os jogos ocorreram em 2021, 2 pela Série C e 1 pelo Nordestão. O Altos venceu por 1-0, jogando em Pernambuco. Antes disso, havia vencido por 1-0 com seu mando de campo. E ainda no Nordestão também, mando de campo do Altos, 2-0 para o Altos. O Santa Cruz sequer marcou gols. Foram 4 gols do Altos e nenhum do Santa Cruz. Então, uma vantagem absoluta do Altos aí nesse confronto.
O jogo que fecha o Nordestão é Botafogo e Jacuipense, e a gente tem também o histórico desse confronto. Foram 4 jogos até aqui, e aqui nesse confronto a gente tem uma vitória do Botafogo da Paraíba, justamente no último jogo entre as duas equipes, pela Série C 2021. O Botafogo venceu por 1-0. Antes disso, a gente só tinha empate. Foi 1-0 também na Série C 2021 e antes na Série C 2020, os dois jogos terminaram empatados em 1-1. Curiosidade aqui, nunca uma equipe conseguiu marcar mais do que um gol, né? Nunca ninguém chegou ao segundo gol ali dentro de um mesmo jogo, jogos aí com poucos gols, portanto. E aí, por fim, conforme eu havia prometido, passar aqui nessa matéria do Clique Esportivo, tá? Pré-Copa do Nordeste chega em sua 7ª edição, veja o histórico. E aqui tem uma série de rankings, tá? Tem os times que mais participaram, os times que mais conseguiram a classificação, o CSA e o CRB lideram por essas equipes que mais conseguiram se classificar. O CSA vai tentar se isolar aí nessa liderança, o CRB já está lá tranquilo na fase de grupos. Tem os mais eliminados, tem histórico por estado, a matéria que está bem legal, bem completinha, e a gente vai deixar o link aqui para vocês, beleza? Valeu, aproveito para deixar um excelente ano novo para vocês. Até a próxima.